Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Quero neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes e alegres por mais uma vez estarmos aqui com a live EBD. Hoje nós iremos tratar da lição número 12, que tem como tema o diaconato. Semana passada nós estudamos sobre o presbitério. Hoje nós trataremos desse importante assunto também do diaconato. Quero pedir para vocês que vão entrando, vão compartilhando aí com seus amigos, com os irmãos, apoiando na família, para nós aprendermos hoje sobre esse importante tema, importante estudo da Palavra de Deus, que é o diaconato. Quero convidar vocês neste momento para nós orarmos. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, toda honra, Senhor, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui para aprendermos mais de Ti, Pai. Que o Senhor venha derramar as Tuas graças, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre cada um, Senhor, que irá nos acompanhar agora, Pai, neste estudo. Aqueles que irão ver depois, meu Senhor, pois esta live ela ficará na nossa plataforma no Facebook e também ficará no nosso canal no YouTube, que vão ouvir para também serem abençoados e possam ser edificados para a honra e glória do Teu nome. Te peço Tua graça, Tua unção, Teu poder, nos direciona conforme a Tua vontade, na graça e na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos darmos aqui continuidade. Você que está conosco, você que está nos acompanhando, vai compartilhando aí com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares, porque nós iremos aprender da palavra de Deus. Iremos estudar o tema da lição de hoje, na nossa escola bíblica dominical, da EBD, é sobre o diaconato. Semana passada estudamos sobre o presbitério. Hoje iremos tratar do diaconato. É a nossa penúltima lição. Nós estamos aí na lição número 12 e estamos em breve encerrando o nosso segundo trimestre do ano de 2021. Nossa lição, nossa revista que tratou do assunto, né, do tema dos dons espirituais. Estudamos aí 12 lições até agora, no total de 13. Muito bom, muito importante, muito edificante para as nossas vidas. Nós estudamos sobre esse tema tão maravilhoso, que é os dons ministeriais e espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Todos os dons foram colocados por Deus através do Espírito Santo à disposição da igreja. Todo aquele que faz parte da igreja, ele tem acesso a esses dons espirituais. Você pode pedir, buscar, fé, e com certeza irá receber. O segredo é crer, é acreditar. E os dons espirituais estão à nossa inteira disposição. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, glória a Deus, eles têm o acesso, a disponibilidade de todos os dons espirituais para servir a Deus e para fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Luiz Pinheiro Neto, a paz do Senhor, meu querido. Obrigado pela sua companhia. Vamos trabalhando, né? Vamos fazendo a obra do Senhor Jesus, que é o mais importante. Eu estava hoje lendo a revista e estudando e me lembrando da lição passada e das demais lições. E a gente tem aprendido bastante e entendido que às vezes as pessoas querem posições, brigam, né? E galgam posições, enquanto que o importante não é somente a posição. Não estou querendo aqui denegrir a posição, a função, mas o importante de tudo
está acima de tudo é o serviço que nós prestamos no reino de Deus. Independentemente da posição, da função que ocupamos, o que vai ficar registrado e o que vai ser colocado, vai pesar na eternidade, é o serviço prestado ao reino de Deus. Nós possamos aí nos colocar totalmente inteira disposição de Deus para o serviço no reino de Deus, independentemente da posição ou da função que venhamos a ocupar, mas que tenhamos um excelente serviço. Isso é o que importa, é o serviço prestado ao reino de Deus. Vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso tema, a lição número 12, o diaconato. Texto áureo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo número 13. Veja aqui, e o versículo diz que aqueles que servirem bem como diácono. Claro que servir bem aqui, ele atinge, ele é expansivo para todas as demais funções, não somente para o diaconato, mas para todas as demais funções e cargos ocupados na igreja do Senhor, independentemente de ser um presbítero, de ser um diácono, de ser um auxiliar, de ser um membro da igreja. O que vai valer, o que vai contar é o serviço, é o servir bem, né? É o servir com alegria, é o servir com prazer, é o servir realmente voltado para o bem-estar do próximo e para a honra, a glória e o louvor do nome de Jesus. Clébio Pereira, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia. Aqui todos estão me ouvindo bem, né? O som, o áudio deve estar chegando bem para os meus amados irmãos. Vamos aqui, verdade prática nos diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Embora o diaconato seja uma missão, um ministério específico, a diaconia é uma missão para todo crente. Quer dizer, que todo crente, independentemente da função, independentemente da posição do cargo que ocupe, ele foi chamado para servir. Para servir. E eu volto a falar, eu falei na semana passada, eu estive em Itapajé, estive participando de um culto de doutrina, e o irmão me deu a honra de ministrar essa palavra no culto de doutrina, e eu falei sobre a questão de de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que fala da vocação. Ali o contexto é a união, né? A unidade do Espírito Santo na igreja. Mas o versículo 1, ele fala que nós devemos buscar andar conforme a vocação que nós fomos chamados. E a nossa primeira vocação, de um modo geral, é servir. É propagar o Evangelho de Jesus. É fazer a obra de Deus. É servir ao nosso próximo. Portanto, o texto Verdade Prática diz aqui que o diaconato, embora sendo um ministério específico, de um modo geral, todos aqueles que fazem parte da igreja, que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, eles têm a obrigação de servir, de exercer a diaconia, que é o serviço, é o servir no reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13, que nos diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé
que há em Cristo Jesus. Vamos lá, aqui é o nosso texto que nós teremos por base, por fundamento, para tratarmos desse assunto. Esse texto ele vai falar quais são as atribuições, a função do diácono. E nós iremos aprender muito, principalmente aqueles que exercem a função no diaconato, ou aqueles que desejam, né, que podem chegar a esta posição. É muito bom, muito interessante que venhamos compreender e entender a função e as atribuições, as qualificações morais, éticas e espirituais para que essa pessoa exerça essa importante função, esse importante ministério dentro da obra de Deus. A introdução diz o seguinte: glória a Deus. Vamos para a introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, quando ali houve um problema, né, relacionado à área social da igreja, em que as viúvas gregas elas foram se queixar para os apóstolos sobre a questão da distribuição do serviço, né, prestado, do cuidado para com as viúvas. E isso fez com que os apóstolos, juntamente todos ali, procurassem uma solução para que viessem resolver este problema. Daí surgiu o diaconato. E aí a gente aprende muito já no começo sobre a questão, sobre a função, sobre a origem deste importante ministério, que veio no momento em que apareceu um problema e uma reunião, uma decisão, uma direção sábia buscou resolver esse problema. E a gente vai ver os motivos, né? E também a questão do contexto pelo qual surgiu o diaconato. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço, que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Quer dizer, desde a igreja primitiva, passado de todos esses anos, mais de 2000 anos, surgiu o diaconato naqueles dias e até hoje é exercido pela a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Vamos continuando aqui. Essa foi a nossa introdução. Vamos para o nosso primeiro ponto. Glória a Deus. Primeiro ponto nos diz o seguinte: a diaconia de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o nosso exemplo em tudo. Ele é o nosso maior exemplo. É Jesus Cristo. É por isso que Paulo ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Em todas as lições que nós estudamos, nós vemos sempre, louvado seja Deus, o exemplo de Jesus em todas as funções, em todos os dons. Vemos sempre e tiramos sempre o exemplo de Jesus para seguirmos, né? A irmã Ivanete Magalhães, paz do Senhor, minha irmã, obrigado pela sua companhia. Irmão Francisco Adelino, né, o esposo da irmã Ivanete e a sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro ponto é a diaconia de Jesus Cristo. Primeiro subitem, o significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos.
Diaconia, ela significa ministério ou serviço. Quer dizer que quem exerce a diaconia é um ministro ou um serviçal. Isso não tem diferença. Ministro, que exerce o ministério, e serviçal, aquele que serve, aquele que presta um serviço. E nós vemos que a vida inteira de Jesus, aqui na Terra, demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Nós vamos ver, vamos estudar, que lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a diaconia é um serviço prestado no reino de Deus. E o que eu já falei, vou repetir mais uma vez: não importa muito a função. Claro que o cargo, a função que exercemos na igreja, quando nós somos chamados por Deus, é uma honra. Sermos um auxiliar, sermos um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, é uma honra. Porém, devo ressaltar aqui que o importante maior ainda, ou mais importante do que a função, é o serviço prestado. É o que nós oferecemos a Deus, é o nosso serviço no reino de Deus. E isso é o que conta. É por isso que o versículo que nós lemos na leitura, no texto áureo, vai dizer que aqueles que servirem bem como diácono, servir bem como diácono, alcançarão uma posição privilegiada na fé, porque é o servir bem, é o fazer o serviço bem feito, a função, maravilha, bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Mas o que vale é o serviço que nós prestamos, é a obra que nós fazemos, é o nosso trabalhar no reino de Deus. Não adianta nada ter uma função, ter um cargo, se não serve, se não tem um serviço, se não dá frutos, tá bom? É isso que importa. A função é boa, mas o serviço é o que vai fazer toda a diferença, é o serviço. Nós lemos numa lição, acho que de apóstolo, nós falamos ministério de apóstolo, quando nós demos o exemplo, né, o escritor da revista deu o exemplo do apóstolo Paulo, e disse que o apóstolo Paulo ele foi reconhecido como apóstolo pela igreja, pelo colégio apostólico, pelos apóstolos que andaram com Jesus. Ele foi reconhecido o seu ministério apostólico. Porém, o que ficou de selo, o que confirmou o ministério apostólico de Paulo, foi o serviço que ele prestou no reino de Deus. As igrejas que foram fundadas, as igrejas que foram inauguradas. Isso foi que marcou, foi que selou e comprovou a autenticidade do ministério do apóstolo Paulo. Não é diferente para conosco hoje, para todos nós que fazemos parte do reino de Deus, que exercemos uma diaconia, um trabalho, uma função na igreja do Senhor. Não importa muito a função. Se a função ela não tem um trabalho, ela não tem um serviço prestado, ela não vale muita coisa não, viu? Eu vejo que muitas vezes a pessoa se apega muito na posição. O apóstolo Paulo ele poderia ter dito assim: não, eu já fui reconhecido pelo colégio apostólico, pelos apóstolos que andaram com Jesus. O meu ministério apostólico foi reconhecido. Ele poderia ter se acomodado. Ele poderia ter dito: não, tá bom demais, tá em bom tamanho, já fui reconhecido. Mas quem tem convicção da chamada, quem conhece, quem entende, quem ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, tem visão do reino de Deus, ele nunca vai se acomodar desta maneira. Porque ele sabe, ele entende, ela entende, compreende que o que vai fazer toda a diferença é o servir bem, é o fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Profeta, Jesus profeta, Lucas, capítulo 24, versículo 19. Evangelista, Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. E pastor, João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Mas principalmente diácono por excelência.
diácono por excelência. Vamos ver aqui, o que eu li nesse momento para vocês, agora há pouco. Eu vi nesse momento para vocês agora. Jesus, lá em Mateus capítulo 20, e o versículo 28, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus é um exemplo de liderança servidora, de uma liderança que preza pelo serviço prestado. Não é somente querer privilégios da posição, mas fazer uma liderança que esteja a serviço do reino, a serviço da igreja. E Jesus, ele deu este exemplo. Ele é uma liderança servidora, um exemplo de liderança servidora. Não é uma liderança que apenas quer ser servida. Ele é um exemplo para uma liderança servidora. Louvado seja Deus. E é o que nós precisamos, é o que a igreja precisa. É de uma liderança servidora, que seja um exemplo de serviço no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Veja que exemplo de Jesus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus. Ele poderia, ele poderia dizer assim: não, eu sou Deus. Embora eu tenha encarnado, mas eu continuo sendo 100% homem e 100% Deus. Mas ele não tomou para si isso. Ele se humilhou. Ele deu o exemplo de humildade. Ele deu o exemplo de uma liderança que se doa para os seus liderados. Ali pronta para servir, para ajudar. E isso aqui fica para nós, o exemplo para todos, para todos nós, principalmente para as lideranças. Fazendo semelhante aos homens. Isso aqui é humildade. Segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. E Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, principalmente da humildade. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele demonstrou nessa expressão, o apóstolo Paulo, falando que ele tomou a forma de servo. Embora sendo Deus, ele tomou a forma de servo. Isso é humildade. É uma condição de humildade. Um exemplo de Jesus para nós sobre a questão da humildade. E uma das coisas interessantes da humildade, e aqui em Provérbios capítulo 15, ele vai dizer que diante da honra vai a humildade. E também Provérbios 18 e versículo 12, se eu não estou enganado, ele vai dizer a mesma coisa, que diante da honra vai a humildade. Antes da pessoa ser honrado, vem primeiro a humildade da pessoa. Tem pessoas que querem ser honrados, porém não são humildes. E o texto sagrado nos diz que antes de ser honrado, vem primeiro a humildade. Se eu quiser ser honrado, eu tenho que buscar ser humilde. Se você quiser ser honrado, ser honrada, seja humilde. Aprenda, aprendamos com Jesus. E Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. E uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. O versículo 1 é o versículo número 12, se não estou enganado.
Mas este exemplo, nós já tratamos dele em outras lições nesse trimestre, porque ele é um exemplo grandioso. Ele é um exemplo, uma passagem bíblica que mostra a verdadeira humildade. Como Jesus, ele era humilde. Como Jesus era simples. Como Jesus não tomava para si coisas grandiosas, né? Ele não tomava para si coisas grandiosas. E nós podemos ver e entender pelo contexto histórico social do Antigo Testamento e do Novo Testamento que aqui estava acontecendo o normal, o corriqueiro era a pessoa, o servo, o discípulo, lavar os pés do mestre. Porém, Jesus ele fez o inverso. Ele, sendo mestre e senhor, ele lavou os pés aos seus discípulos, demonstrando a humildade, o exemplo de humildade e o exemplo de uma liderança servidora. Ele disse assim, vocês sabem, né? Vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e eu sou. Mas eu lavei os pés de vocês e enxuguei com a toalha que estou cingindo, para dar o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Ele estava lavando os pés de quem? Dos apóstolos. Os apóstolos, eles seriam, depois da ascensão de Jesus, a liderança da igreja aqui na terra. Eles é que iriam dar prosseguimento, eles é que iriam dar continuidade à obra que Jesus havia começado. E eles tinham que aprender a exercer uma liderança servidora, a serem humildes, porque estavam aprendendo com Jesus. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E isso é muito importante. É muito importante as pessoas, nós que somos discípulos de Jesus, entendermos essa questão de seguirmos o exemplo de Jesus. De procurarmos andar conforme os exemplos mostrados e deixados pelo nosso Mestre. Porque fazendo assim, com certeza nós teremos sucesso, teremos prosperidade e um ministério eficaz. Louvado seja Deus. 3. Terceiro subitem. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor Jesus lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando a implantação do seu reino. Está em Marcos 10, versículo 35 ao 37. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. Essa passagem bíblica, ela vai demonstrar que Tiago e João eram irmãos. E eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, concede-nos um desejo ou um pedido? E Jesus disse, digam. E eles direcionam a Jesus a seguinte pedido. Senhor, quando no teu reino, quando implantar o teu reino, deixa que eu me sente à direita e o meu irmão à esquerda do teu trono, no teu reino. E Jesus falou para eles que não era assim, não funcionava assim. Eles não poderiam estar fazendo aquela pergunta. E isso demonstrou que eles não estavam entendendo ainda o reino de Deus. Embora estivessem andando com Jesus, estivessem sendo ensinados por Jesus, os discípulos até então não compreendiam, não entendiam o verdadeiro sentido do reino de Deus e a mensagem que Jesus pregava, que Jesus anunciava do seu reino. Eles achavam que por serem apóstolos de Jesus, por estarem próximos de Jesus, eles seriam pessoas, né, de destaque, de uma posição elevada.
E Jesus não ensinou dessa forma, não é dessa forma. Você vai ver aqui, ó, que no versículo de número, em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45, Jesus começa dizendo o seguinte, ó. Ele vai dizer: entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Dentro do contexto, Jesus ele começa falando o seguinte, assim, olha, entre os gentios, as pessoas que se acham grandes, eles dominam os outros. As pessoas que se acham importantes, elas exercem autoridade sobre as demais pessoas. Entre vós não será assim. Ele começa já mostrando que o reino dele, diz assim, o meu reino não é deste mundo. E o reino de Jesus não é deste mundo, e as normas, os conceitos que regem o reino deste mundo são totalmente diferentes das normas, dos conceitos que regem o reino de Jesus. Os grandes têm autoridade sobre as demais pessoas. Entre vocês não será assim. Se vocês quiserem ser grande, vocês terão que ser servo de todos. Se vocês quiserem ser o primeiro, vocês terão que ser serviçal de todos. Glória a Deus. Aleluia. Não é assim. Os discípulos achavam uma coisa e Jesus estava mostrando outra totalmente diferente. E até hoje, muitas pessoas ainda não entenderam. Até hoje, lideranças ainda não entenderam. Muitas lideranças ainda não entenderam. Muita liderança, né, que acham que eles têm que ser servidos. E não é assim. Quanto maior a posição hierárquica, eclesiástica da igreja, mais a pessoa tem que ser humilde e mais a pessoa tem que servir. É que nem a palavra de Deus diz, quanto mais responsabilidade, maior será a cobrança. Quanto mais a pessoa cresce no sentido eclesiástico na igreja, mais ele tem que ser servo de toda a igreja. E muitas vezes as coisas estão sendo aplicadas de forma inversa. De forma inversa. E nós estamos aprendendo neste trimestre sobre esses dons espirituais e os dons ministeriais que o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, presbítero, o diácono e todos aqueles que exercem uma função maior da igreja, eles não devem querer ser servidos. Eles têm que servir. Porque a chamada é para servir. E servir é um trabalho muito complicado, viu? Porque é muita gente. E ser servo de todos é algo, um esforço, uma renúncia. Tem algo que só é para quem tem chamada. Quem tem chamada entende. Quem tem chamada entende, compreende o propósito. Quem não tem chamada, ele é o inverso, ele é o contrário, ele quer ser só servido. Mas quem tem chamada, quem entende, quem tem a vocação de Deus, ele sabe que ele não foi chamado para ser servido, ele foi chamado para servir, para ser um serviçal, para ser um escravo, no sentido mais grosso da palavra, de todos os demais que fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, não queremos tomar posições ou assumir funções nas quais nós não temos chamada, não temos vocação, não é da vontade de Deus. Saibamos esperar sempre a vontade de Deus, para que não venhamos a querer tomar para nós algo que não está nos planos de Deus. Não está nos planos de Deus. Esperamos, né? Saibamos esperar pelo tempo, pelo Kairos de Deus. Bom, o segundo ponto, né? O primeiro ponto nós tratamos. Louvado seja Deus. Segundo ponto. Pronto. Agora vamos para o segundo ponto. Glória a Deus. Você que continua conosco aí, continua até o final. Aqui o irmão Luiz Pinheiro Neto, o irmão Cleber Pereira, irmã Ivanete Magalhães.
bom ter você aqui conosco. E várias pessoas que também estão conosco aí nos acompanhando e outros que irão acompanhar depois aí na nossa live aí, que ficará gravado o vídeo para depois. Segundo ponto, a instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor, diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Doulos é servo ou um escravo, ó, servo ou escravo. Escravo aqui é uma palavra assim, meio, tem um tom assim, uma conotação mais pesada, né? Mais pesada. Mas quando se fala em servo ou escravo, está demonstrando o conceito da pessoa que servir, da pessoa que está ali para servir, para prestar serviço. O diácono, ele tem essa conotação, né? Esse conceito da função, que é como aquele que presta trabalho voluntário, aludindo, ele está vendo aqui uma alusão aos exemplos dos criados domésticos. Pessoas criadas domésticas aqui se refere a escravos, que eram que serviam aos seus senhores nas suas casas, mas eram escravos. O diácono, ele tem essa forte alusão a este exemplo, porque o diácono, ele serve a igreja, ele serve na liderança, ele serve a igreja, ele tem várias funções que nós iremos ver mais na frente, que não é fácil exercer. Tem que ter chamada. Não é fácil. São funções, são atribuições, são obrigações que são feitas por pessoas que realmente têm chamada. Se não tiver chamada, não faz. O termo destaca em especial a função de um mestre. Aqui. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, olha o que nós falamos, pelo ministro, ou servo ou assistente para alguém. Para alguém. Uma coisa que nós aprendemos nessa revista, que os irmãos, se você não viu, você pode para os outros vídeos que eu tenho aí na minha plataforma, os dons de serviço. O conceito de serviço é muito interessante. Veja, serviço você presta para alguém. Não é para você. Serviço você presta, você faz para alguém. E estes dons ministeriais, esses dons de serviço, eles são prestados para pessoas, para o próximo. Não é para nós. O diácono, ele faz um bom serviço quando ele serve bem ao seu próximo. Assim como também todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Como falamos aqui no começo. De um modo geral, a diaconia é exercida por todos os crentes. Por todos os salvos. Não importa se você é auxiliar, se é diácono, se é presbítero, se é pastor. Não importa. Toda igreja, ela está inserida nessa diaconia, que é o serviço, é o servir, é fazer a vontade do Senhor Jesus no reino de Deus, servindo uns aos outros. Servindo um. O serviço não é para mim, o serviço é para o meu próximo. Segundo subponto, a origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação. São palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um novo Testamento. Olha como é interessante aqui. Como é interessante isso, o Novo Testamento. Como é que surgiu o diaconato? A origem, né? A origem do diaconato. Nós vemos lá
agora há pouco, que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos é o início do diaconato. E surgiu por quê? Por que surgiu? Ele fala aqui na bênção, no problema e na reivindicação. Por que na bênção? Na bênção porque a igreja, ela crescia. A igreja, ela, a cada dia, o Deus, ele ia usando dos seus filhos, e a igreja, e as pessoas iam aceitando Jesus, e a igreja ia crescendo. Bênção, né? É uma bênção. A igreja crescia a cada dia. Tanto que em 2 pregações de Pedro, foram quase 8.000 almas. Imagina o tempo, não sabe aqui o tempo, em que se originou aquele problema lá do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, mas mesmo em poucos dias ou meses, com certeza a quantidade de crentes era grande. Era grande, e não só de judeus, mas de gregos, de outras nacionalidades, aceitavam Jesus e iam se ajuntando aos discípulos. Era uma bênção. Porém, veio um problema. Veio um problema. O problema qual foi? Foi a discussão das viúvas gregas com relação às viúvas judias. Tudo indica que as judias aqui, elas estavam recebendo uma boa assistência, e as gregas não estavam recebendo essa boa assistência. Esse acompanhamento, esse cuidado. E a reivindicação, quando elas reivindicaram que os líderes tomassem uma posição e resolvessem aquele problema, porque não estava legal, elas estavam se sentindo prejudicadas, as gregas. E os discípulos ali reunidos buscaram a Deus, com certeza, e tomaram uma decisão unânime e criaram o diaconato. Esta é a origem do diaconato. Veio de uma bênção, de um problema. Às vezes tem gente que acha que problema, né? Problema, tal, como é que vai ser agora e tal. E muitas vezes o problema ele traz, né, algo positivo. Algo positivo. Nós temos que nos encaixar o que está escrito na palavra de Deus em Romanos 8:28. Temos que buscar para esse versículo. Quando a coisa está complicada, está difícil, aparecer um problema, está difícil resolver, olha para Romanos 8:28 e vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando aparecer um problema, olhe para esse versículo, creia, acredite e tudo vai dar certo. O discípulo aqui está uma bênção, de repente um problema e uma reivindicação, e dessa bênção, desse problema, da reivindicação, veio o diaconato. Veio a origem, veio a fundação do diaconato, que até hoje é exercido pela igreja cristã. A escolha dos diáconos. Terceiro subponto. Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação. Vamos ver se mais na frente as atribuições, as qualificações. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Étnica se refere à raça, né? A raça era viúvas gregas e judias. E social, porque envolvia a questão social da igreja. E os irmãos aqui eram boa de reputação, a gente vai ver aqui, cheio do Espírito Santo. Essa questão cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é relacionada a uma das atribuições para que a pessoa possa fazer parte ou ser um diácono. E boa reputação e de sabedoria, ser cheio de sabedoria também. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. E isso aqui foi algo que o irmão disse que foi caráter pacificador, quer dizer, apaziguar. Foi algo que foi feito para apaziguar aquilo que estava acontecendo. Era algo que poderia gerar problemas sérios
divisão, contenda, perseguição, mau exemplo, né, para a igreja e diversas outras coisas. Mas os irmãos, com muito bom senso, eles resolveram aquela questão e evitaram desentendimentos. Olha a questão do bom senso. O bom senso ele cabe em todos os momentos, né? Em todos os momentos da nossa vida nós temos que usar o bom senso. A liderança e a igreja de um modo geral. Tem coisas que às vezes é tão fácil de resolver, e as pessoas fazem uma tempestade num copo d'água. E quando aquele problema é algo que é simples de resolver. Tem um louvor do Thales Roberto que ele canta, e eu acho bem interessante. Eu só sei uma parte dele, que diz assim: é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. É fácil viver em paz. É fácil resolver essas coisinhas pequenas, coisas simples, coisas irrelevantes. E às vezes a gente mesmo é que não. Muitas vezes vem a questão do orgulho, vem a questão do ressentimento, vem a questão de tantas outras coisas, né, que tem esquisitices do ser humano. E às vezes coisas simples, coisas que são fáceis de resolver, e às vezes por falta de bom senso, por falta de graça, de presença de Deus na vida, se tornam coisas complicadas. Mas os irmãos aqui, eles resolveram de forma pacífica e com bom senso este problema, e surgiu esse abençoado, o diaconato. Terceiro ponto, para nós encerrar, nós estamos com 47 minutos já, nós estamos no terceiro ponto. Vamos ver aqui o terceiro ponto. O perfil e função do diácono. Nós vimos que diaconia é serviço, diácono é ministro ou serviçal. Certo? É o diácono, dentro do conceito da palavra. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem da função ética exigida aos bispos ou presbíteros. Nós vimos na semana passada que as qualificações, as atribuições dos presbíteros. E aqui nós lendo essa passagem bíblica de 1 Timóteo, que em nada difere, quer dizer que é idêntica. É uma posição, uma função, é um ministério que tem qualificações, atribuições sinônicas, que são idênticas, que não diferem. Vamos lá. O primeiro, caráter moral. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Eu ainda abri a Bíblia hoje, né, para a gente ver. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 8. O que é que nos diz? 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 8. 1 Timóteo 3 e 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Vamos lá. O diácono deve ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Pode ser uma pessoa que seja, uma coisa assim, inconsequente e insegura. Tem que ser uma pessoa que seja segura, que transmita segurança para as pessoas que estão em sua volta.
A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local. Ó, a ganância, ela tanto na questão do presbítero, pastor e diácono, e todos os demais, né? Mas principalmente essa aí que é questão de liderança. Não pode haver ganância. Tem que ser um trabalho voluntário, um trabalho, um serviço voluntário, prestado de forma voluntária, com amor e dedicação às ovelhas, ao reino de Deus. Como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Você tem a ver daqui a pouco essa questão do serviço social, do caráter social da função do diácono. Caráter espiritual. Ter plena convicção do que é crer. Do que é crer. Ser um crente verdadeiro, né? Ser uma pessoa verdadeiramente convertida. Não é botar alguém que seja uma pessoa que não tenha convicção, que não creia verdadeiramente em Jesus e na sua palavra. Tem que ser uma pessoa crente, pessoa verdadeiramente convertida. Crer no, vamos ver aqui, no Evangelho. Crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Veja o que aqui diz no versículo 10, 9 e 10, aqui, que do 1 Timóteo. Olha como é interessante, como é lindo isso aqui. Guardando o mistério da fé numa pura consciência, isso aqui é o diácono. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha, isso aqui é uma observação que às vezes a gente pensa, será que foi aplicada? Fulano é um diácono, fulano é um presbítero, e a gente muitas vezes não vê o bom exemplo, não vê essas atribuições que estão descritas na palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6 ao versículo 9, e em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, presbítero. E aqui na questão do diácono também. Porque às vezes as pessoas não passam por essa prova. Não podemos, de forma nenhuma, na liderança, colocar qualquer pessoa para exercer essas funções. Tem que haver uma provação. A pessoa tem que passar por uma prova, tem que passar por uma avaliação, um acompanhamento. Se a pessoa realmente tem essas atribuições, se ela tem essas características, para que ela possa assumir e fazer parte desse importante ministério. Isso é sério. Isso é sério. Também alguém que esteja me ouvindo pode até achar que é besteira. E achar que eu estou falando, né? Não está satisfeito, que eu estou falando asneira, mas não. Está escrito na palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo até aconselha que não imponha precipitadamente sobre ninguém. Isso aqui se refere à separação de obreiros. Tanto para auxiliar, diácono, presbíteros, evangelistas, pastores, para qualquer função, para qualquer cargo, né? Ele tem que ter essas atribuições. Ele tem que ter essas características para que ele seja uma bênção para a igreja e não uma maldição. E não pode se impor as mãos somente sobre ninguém. Tem que ser uma escolha sábia, bem avaliada, para que a pessoa possa ser separada para esses ministérios. De forma nenhuma, outras qualificações, elas devem ser prioridade. De forma nenhuma. E as características prioritárias são as que estão escritas na palavra de Deus.
Tito, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. E versículos 8, 9, 10. 10, né? E o 12 também, vai falar também, versículo 12 de 1 Timóteo, capítulo 3. Devem ser colocados como referência. Na lição passada, nós vemos que o autor, o comentarista, ele vai dizer assim: os bons conselhos do apóstolo Paulo continuam sendo um caminho seguro para a escolha de presbíteros, diáconos e outras demais funções na igreja. Não é certas atribuições que são prioridade, viu? E a gente vê por aí muitas, né, atribuições aí, tem que... Não é isso. Primeiro isso aqui. Depois tem essas outras aí, tem. Tudo bem. Tudo bem. Mas a gente vê muitas vezes colocar em primeiro lugar certas características relacionadas ao financeiro e se esquece de colocar as principais, que as mais importantes, que são os conselhos dados por Paulo, direcionado pelo Espírito Santo. A função dos diáconos em Atos. Não, aqui é assim, caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, ou aqui a questão dos bispos e presbíteros, né? Os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá à igreja local. Importantíssimo também. 2. A função dos diaconatos em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja no primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Olha, isso aqui é muito interessante. Eu estive lendo e eu estive analisando, né? O presbítero, a função do presbítero é governo e ensino. Basicamente isso. Governo e ensino. Porque um presbítero ele tem funções pastorais. Né? Ele tem funções pastorais. E ao mesmo tempo, ele deve ser apto, ele deve ter aptidão para ensinar. Presbítero que não tem aptidão para ensinar, ele está ocupando uma posição que ele não é digno, que ele não merece. Ele foi colocado ali pelo homem. Porque, dentre muitas características do presbítero, não for relacionar aqui, são muitas. Mas uma delas é a aptidão, é um preparo para ensinar, para a exposição da palavra de Deus para a igreja. Se ele tem funções pastorais, ele deve ter como, de forma imprescindível, indispensável, a aptidão para ensinar. Presbítero que não tem aptidão para o ensino, ele está no local errado. Ele está ocupando uma função a qual ele não tem. Ele não tem vocação, não tem chamada. Isso está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Na lição, no domingo passado, eu estive na cidade de Tapajé e nós falamos exatamente disso. Se alguém é chamado para o presbitério e a pessoa entende, compreende que ela não tem aptidão para ensinar e outras características, mas principalmente a de ensinar, de governo, ela deve recusar. Eu falei na escola, porque vai ser ruim para ele e vai ser pior ainda para a igreja. Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz que nós devemos andar conforme
a nossa vocação. Nós temos que procurar entender, todo crente, ele tem que procurar entender e compreender qual é a sua vocação. Peraí, o que eu posso fazer no reino de Deus? Qual a minha vocação? Qual a minha chamada? Todos nós temos uma chamada. Nós somos membros do corpo de Cristo. E isso é tirado de uma comparação com o corpo humano. Todos os membros do corpo humano, eles têm uma função específica. Da mesma forma, os membros do corpo de Cristo. Todos nós temos uma vocação, temos uma chamada, temos algo que nós vamos realizar que vai ser importante e necessário para o bom funcionamento do corpo de Cristo. O que nós temos que entender é saber qual é a nossa vocação. Aonde eu me sinto vocacionado? É o louvor? Eu tenho vocação para louvar? Eu vou louvar. Eu não tenho. José Almodã, louvor eu sou uma negação. Eu não tenho essa chamada para louvor. Mas pregação, é pregar. Amém, vou pregar. É ensinar? Eu vou ensinar. É qualquer outra vocação, que são diversas, né? São diversas vocações que temos no reino de Deus. Ninguém fica sem trabalhar. Ninguém fica sem fazer nada na obra do Senhor. A ocupação para todos, é como diz o louvor 94, se não estou enganado, assim, há trabalho pronto para ti, cristão. Há trabalho para todos nós. Há propósito para cada um de nós. Agora devemos entender qual é a nossa vocação, para que nós não venhamos a ficar numa vocação errada. Uma vocação que não vai produzir, que não vai surtir efeito no reino de Deus. Não vai ser produtiva. Não vai beneficiar o reino de Deus. E existem muitas pessoas que às vezes querem entrar em vocações que não são deles, que não são delas. Nós devemos buscar entender, orando a Deus, falando com Deus e pedindo sabedoria para nós entendermos qual é a nossa vocação. O que é que Deus quer que eu faça? Aonde é que eu me encaixo? Como eu vou me sentir bem fazendo isso aqui? E vou fazer de forma que venha ser eficaz, que venha ser produtivo, que venha ajudar no reino de Deus, que venha contribuir para o crescimento do reino de Deus, da igreja. É aí que eu vou me encaixar. Não procure se encaixar naquilo que não é a sua chamada. Não procure. Porque vai ser ruim para você e vai ser ruim para a igreja. Glória a Deus. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter